Bom dia, como vocês estão? Eu espero que bem, eu estou bem também, graças a Deus. Ignorem os barulhos externos, vocês sabem que eu estou em uma avenida, então barulho de carro, de moto é constante, então ignorem. Bom, tem muita gente chegando aqui no Instagram, os que me acompanham já desde o início, conhecem a minha história, conhecem como eu comecei, mas como tem muita gente chegando, eu decidi falar um pouquinho, né, sobre como eu iniciei. Há alguns anos atrás, na verdade, eu sempre trabalhei com atendimento ao público, e eu fui demitida de uma empresa, tinha pouco tempo lá. Eu era muito elogiada pelos meus colegas de trabalho, pelos clientes, então eu fiquei muito chateada, muito deprimida por ter sido demitida sem ter nenhum motivo concreto. E eu fiquei bastante chateada porque a pessoa ela sabia que eu iria me casar, acredito que no mês seguinte, se eu não me engano. Casar oficialmente, né? Eu já morava com meu esposo, mas a gente iria oficializar, né? Ia fazer lá bonitinho o casamento, então a pessoa sabia. E ao meu ver, parecia que aquilo ali tinha sido proposital, porque ela sabia que eu ia me casar, entendeu? Não sei, gente. Sei que eu me senti muito mal, eu fiquei muito deprimida. Porém, eu sempre gostei da área da beleza. Sempre gostei. Uma hora ou outra fazia uma coisinha no cabelo de alguém. Do meu cabelo, eu sempre cuidei. Se eu quisesse mudar a cor, eu fazia. Minhas unhas, eu que sempre fiz. Era a maior raridade eu ir num salão para fazer alguma coisa, eu sempre fiz, então era uma área que eu me identificava demais, porém eu não me imaginava nela, não me imaginava fazendo um curso para isso. Mas o porquê que eu achava que eu não me imaginava? Porque eu achava impossível, e familiares próximos começaram a falar: Grazi, por que você não vai trabalhar com isso? Monta seu salão. E eu falava: gente, de onde? Né? Agora desempregada, só o meu esposo trabalhando. Meu esposo sempre foi provedor, meu esposo nunca exigiu que eu pagasse contas de casa, esse tipo de coisa. Meu esposo sempre foi um esposo provedor mesmo, como poucos hoje em dia, né? E eu falava: como é que eu vou abrir um salão, gente? Como é que eu vou pagar o curso? Como que eu vou comprar os móveis do salão? Grazi, eu achava impossível. Eu falava: não tem um lugar para me atender, não tenho como comprar os móveis, os equipamentos. Então eu achava impossível, até que aquele desejo começou a ficar mais forte no meu coração. E eu comecei a pesquisar cursos, comecei a pesquisar um pouquinho mais, né? Comecei a me interessar. E aí eu comecei a pesquisar e tudo, e primeiro eu achei um lugar que era como se fosse uma ONG, algo do tipo. Aí eu fui lá, conheci tudo, mas era algo muito enrolado, gente. Era algo muito enrolado. Aí eu desisti. Aí depois eu achei uma outra escola profissionalizante. O valor não era barato, tá? Mensalmente. Porém, o meu esposo falou: vai. E era ele quem pagava as minhas mensalidades, tá? Ele quem começou a pagar as minhas mensalidades. Fiz lá o contrato bonitinho. Comecei aí. Eu aprendi, né? Não vou dizer que eu não aprendi lá, mas era um processo muito moroso. E muita coisa que eu aprendi hoje, principalmente na área de alisamento, não foi lá, tá? Foi em outros cursos profissionalizantes que eu faço com frequência. Mas eu iniciei o curso, só que eu já sabia, né? Já fazia algumas coisas e eu queria já começar a trabalhar. Mas onde que eu iria atender? Essa era a questão. Então, onde eu ia montar meu salão e o que eu ia usar? Aí eu morava de aluguel e era na parte de cima, e na frente tinha como se fosse uma sacadinha. Tinha minha lavanderia e mais uma divisória que ia ser uma outra lavanderia de uma outra casa que a dona estava arrumando para alugar. E eu falei para ela: será que eu vou iniciar na área da beleza, será que eu posso usar a minha lavanderia para montar o meu salão? Colocar um lavatório, uma cadeira, tá? Ela falou: deixa a sua separada e usa a outra. Pode usar aquele espacinho ali. Nossa, eu fiquei falei: meu Deus, né? Eu posso usar, tal. Já vou ter um lugar para me começar a atender. Era desproporcional? Era. Mas eu precisava começar em algum lugar, né? Então eu iria começar ali. E agora, se eu não tinha lavatório, não tinha nada. Não tinha secador, não tinha nada. Tudo, gente, foi um processo. Por isso que eu dou muito valor a tudo que eu tenho hoje. Às vezes fala assim: ela é chata com as coisas dela. Sou muito rigorosa.
E eu já tinha espaço, então eu precisava, né, de alguma coisa, um lavatório, uma cadeira. E aí, uma cunhada minha conhecia já alguns fornecedores, né? E um desses fornecedores vendia móveis de salão usados. E ela tinha uma cadeira e um lavatório já usado. A cadeira hidráulica ainda dava para usar, né? Não era novo, mas dava para usar. Só que eu não tinha o valor todo. Eu tinha, acho que um pouco do valor. E tinha um tanquinho de casa, sabe? Tanquinho de lavar mesmo? Novo. E aí eu ofereci pra ela e ela aceitou. Ela pegou o tanquinho, pegou o restante do valor que eu tinha e trouxe pra mim a cadeira. Ela trouxe a cadeira, o lavatório e eu acredito que ela trouxe ainda algum produto pra deixar pra eu usar. Aí eu falei, tá, já tenho a cadeira e o lavatório. Já tava toda feliz, toda feliz. A cadeira tinha alguns rasguinhos, sabe? Não era novo mesmo, mas o hidráulico tava em perfeito estado. E aí ela trouxe, já coloquei ali, já deu... E essa mesma cunhada que me apresentou esses fornecedores, ela tinha o secador dela, que era um secador muito bom, e aquela prancha Babyliss da Azul, profissional também. E ela falou, Grazi, vai usando, você vai usando. Aí eu falei, tá bom, né? Aí ela trouxe, ela tinha um espelho que ela tinha ganhado, um espelho bem grande que ela tinha ganhado. Ela também me deu, meu irmão que trouxe, colocou lá pra que eu pudesse usar, um espelho bem grande mesmo. E o que ela tinha assim em casa, ela trouxe. Ela passava em algum lugar, ela trouxe uma vez pente, cumbuquinha. Ela falava, ó, trouxe essas coisas aqui pra você, não sei o que. Então, eu comecei a ser abençoada ali. Ela já, o que ela tinha, ela trazia. E eu tinha um pouco de medo de usar. Eu falava, meu Deus, mas se acontecer alguma coisa com o secador e com a prancha dela, eu vou ter que pagar pra ela. E não tenho o meu ainda, né? Mas assim, peguei, fui usando. E agora eu precisava de produtos, né? Ela tinha um outro fornecedor, que é um fornecedor que me atende até hoje, tá? Até hoje ele me atende. E esse fornecedor, ele foi lá e eu falei, olha, eu tô começando, não tenho nada. Ele olhou até o espaço, ele viu que era um lugar bem simples, bem humilde mesmo. E ele colocou lá tudo que eu precisava. Shampoo, condicionador, as químicas, tudo que eu precisava. Somou tudo e falou, todo mês você vai me dando um pouquinho. Eu não tinha, porque eu não tinha cliente ainda, nem estava trabalhando, estava pagando curso, mas o meu esposo também assumiu. Ele pagava inicialmente, ele começou a pagar meu curso e ele todo mês, o fornecedor ele não exigiu uma quantia específica por mês. Ele me falou, todo mês você me dá um pouquinho e deixou lá todos os produtos que eu precisava utilizar inicialmente. Não era em grande quantidade, mas ele deixou tudo que eu precisava para eu começar os meus atendimentos. Então já era glória, a bênção de Deus ali. Então aí eu já podia começar os meus atendimentos. O espaço era bem simplesinho, depois eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. No primeiro espacinho tinha um tanque, eu não podia tirar o tanque. A dona da casa já me deixou usar, não me cobrava mais por aquilo ali, mas ela falava, o tanque é pra você deixar aí, não, você não pode mexer. Inicialmente eu coloquei uma cortina pra tampar da minha lavanderia, né? Depois o meu irmão foi lá e fez um muro, levantou um muro pra mim, nesse lugar da cortina ela permitiu, tá, gente? Não foi nada sem autorização dela, ela permitiu que a gente fizesse um muro. E já ficou até um pouco mais bonito, meu esposo depois foi lá, pintou da cor que eu queria, mudou o espelho de lugar. Eu fui mexendo, né, nos móveis que eu tinha, eu fui pintando, a cadeira eu fiz um forro, então já não aparecia mais o rasgadinho. E ali eu fui trabalhando, assim, entre aspas, né, gente? Porque inicialmente eu não tinha cliente, né? Ninguém me conhecia, ninguém sabia que ali era um salão. E assim, gente, eu tô contando bem, assim, superficial, porque grandes foram os perrengues, né? Grandes foram as lutas, até ficar daquele jeitinho que tava ali. Era bem humilde, muito simples, né? Muito simples mesmo, mas tudo que eu podia mexer pra deixar com uma carinha de ambiente melhor, eu fazia. Tudo que tava ao meu alcance, que eu pudesse melhorar, eu fazia, mas era um ambiente alugado, eu já estava usando uma arinha, né, que não pertencia à minha casa. Então as coisas foi ficando um pouco mais difícil, eu queria colocar mais coisas, eu queria mudar e eu não podia. E aí chegou o momento de, já sentia a necessidade de ir para um outro lugar. Por quê? Eu passava meses sem ter atendimento. Às vezes tinha 1, 2 atendimentos no mês, eu passava meses sem atender ninguém. E aquilo ali me frustrava, por diversas vezes eu quis desistir de tudo e voltar a ser CLT, diversas vezes. E aí
com toda essa frustração e tal, aconteceu uma situação e aí naquele momento eu vi que não dava mais pra ficar ali. E aí nós nos mudamos de casa, tá? E foi quando eu comecei a atender na garagem. E quando eu comecei a atender na garagem, eu já pude melhorar um pouco mais aquele ambiente que era tão humilde. Já consegui melhorar um pouco mais, mas ainda assim era uma garagem, né? Eu arrumava, colocava tapete, poltrona, deixava a coisa o mais bonitinho que eu pudesse. E aí todos os dias para abrir o salão eu tinha que tirar o carro da garagem de manhã, aí colocava todos os móveis no lugar. Quando era no final do dia, eu tirava os móveis do lugar e abria a passagem, guardava o carro de novo na garagem. E assim foi indo. Mas ali eu conquistei mais clientes, fui conseguindo espalhar o meu nome nas redes sociais, já estava um pouco melhor do que... E lá na garagem, gente, assim, eu já estava um pouco melhor do que lá na varanda da outra casa, né? Mas eu ainda passava vários dias sem ter cliente, né? Às vezes ficava sentadinha lá no salão e não tinha ninguém. E aí o que eu ficava fazendo? Mudando alguma coisa do salão, tentando gravar um videozinho. Só que eu assistia muitos vídeos também. E eu comecei a procurar de vídeos de salão na garagem. E eu achei a Karen Muniz. Vou deixar até o arroba dela aqui pra vocês. Grande parte da minha evolução como profissional foi acompanhando a Karen Muniz. Ela é uma grande inspiração pra mim. E ela tem a história dela antes de começar a atender na garagem. Mas eu encontrei o vídeo dela, ela gravando vídeos ali dos atendimentos dela na garagem, contando a história dela. E a história dela me inspirou. Porque eu falei, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E aí eu comecei a ver como que ela fez para evoluir. Comecei a seguir os passos dela, né? E acompanhando a história dela, eu falei, eu vou conseguir também. É claro, né, gente, que tem dias que você tem altos e baixos. Tem dias que eu ainda falava, eu vou desistir disso aqui, não dá certo. Quando é que eu vou ter minha carteira de cliente e tal? Mas eu me inspirava muito nela. Eu comecei a acompanhá-la também no Instagram, né? E lá no YouTube ela tinha muitos vídeos ensinando procedimentos, né? Então eu fui aprendendo lá, aí vim acompanhá-la no Instagram. Tive a oportunidade, ela tem um Instagram fechado, né? Que ela dá curso. E aí eu aprendi muito, muito mesmo do que eu faço de alisamento. Foi com ela que eu aprendi, foi com a Karen Muniz. Ela é um exemplo, uma inspiração para mim. Enfim, eu a admiro demais. E foi através de ter encontrado ela lá no YouTube que eu não desisti. Que eu insisti e falei, não, eu também vou chegar a algum lugar, eu vou continuar. Gente, é só um resuminho, né? Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que depois eu saí da garagem. Hoje eu já não atendo mais na garagem, já passei por alguns perrengues também depois de ter saído da garagem, né? E hoje eu estou num lugar que eu almejava, que era de frente para uma avenida, embaixo, na rua, né? Então, mas assim, tenho ainda muitas coisas que eu quero fazer aqui, eu quero arrumar a frente, tem muita coisa que eu quero fazer. Mas eu já estou, olhando lá atrás, eu já estou no lugar que eu queria, que eu almejava estar. Eu estou em um ponto comercial de frente para a rua, numa avenida movimentada. Não vão existir mais perrengues, lutas? É claro que vai. Empreender é você batalhar todos os dias, é você guerrear todos os dias para sobreviver nesse meio. Mas eu já vejo a minha evolução e sou grata. Digamos que eu tive desejo no meu coração, Deus honrou esse desejo do meu coração, me deu foco, me deu direção. Sempre tive o meu esposo, meu grande ajudador, meu grande companheiro. Ele não desiste dos meus sonhos, assim, quando eu quero desistir, ele não me deixa desistir dos meus sonhos, então ele sonha junto comigo e me ajuda a realizar. Eu tive pessoas que me estenderam a mão, pessoas conhecidas, né? E até pessoas que não me conheciam, como o meu fornecedor não me conhecia. Então eu tive mãos estendidas durante esse processo, mas eu batalhei muito, eu guerrei muito, eu não desisti. Mesmo às vezes, né, capengando, eu levantava ali, continuava. E é sobre isso, Se você tiver determinação, tiver esse desejo no seu coração, precisa saber que não vai ser fácil. Mas que se você desistir, aí é que você não vai chegar a lugar algum, né?
Então foi um breve resuminho, a gente tem muita coisa, claro, são vários anos, tem muita coisa, mas foi um breve resuminho para vocês verem que eu não comecei ontem, que esse espaço que eu tenho hoje, muita gente elogia meu espaço, fala que meu espaço é lindo, que é aconchegante, tem meninas que brincam, falam, nossa, que espaço chique. Gente, eu dou muito valor a isso, porque eu sei que não foi dado por ninguém veio aqui e falou, toma esse móvel, toma esse equipamento, foi tudo muito batalhado, muito suado, e é por isso que eu sou exigente, né, quando entra alguém aqui, eu falo, olha, eu gosto de organização, eu não permito que estrague as minhas coisas, porque eu sei que não foi fácil, eu dou valor. A cada enfeitinho, a cada escova que eu tenho aqui, eu dou muito valor. Então, o que você precisa entender é que empreender é difícil, a caminhada não é fácil, mas você não tem como pular as etapas, tem que ser degrau por degrau e você vai ver. Então é isso, obrigada quem chegou até aqui, quem teve paciência de ouvir toda essa historinha aí. Se você tá aqui me acompanhando, tá iniciando ou tem desejo de iniciar, de empreender, inicie, vai empreender. Não porque você tá vendo alguém na área empreendendo, eu vou entrar porque essa área aqui dá muito dinheiro, não. Tenha primeiro amor àquilo ali. Eu amo ser da área da beleza, eu amo ser cabeleireira, eu amo transformar. Então primeiro coloque amor no seu coração. Se é uma área que você tem amor, inicie. Onde você puder, com o que você tiver, eu tenho certeza que as chances elas vão começando a aparecer no seu caminho, a partir do momento que você iniciar. Vai ser difícil, vai ter dias que você vai pensar em desistir, mas insista, será sempre um dia após o outro. E quando você olhar a sua trajetória, você vai falar, eu não estou mais no início, eu já avancei muito.